O céu sobre o deserto de Nevada estava limpo, oferecendo uma vista impecável das estrelas. Uma visão rara para aqueles que diariamente lutam contra a poluição luminosa das cidades. Naquela noite, as estrelas pareciam desbotar em comparação com as luzes ofuscantes que atravessavam a atmosfera. Uma enorme nave cujo casco brilhava em metais desconhecidos pairava em um silêncio sinistro como um colossal observador. Na sede improvisada, organizada em um hangar, evacuado às pressas, o Dr. Elias Val estava entre as mentes científicas e militares mais proeminentes do mundo. Ao seu lado estava o general Marcus Flynn, um estrategista experiente, cuja calma escondia tensão e expectativa. Você acha que eles são hostis? Sussurrou o Dr. Val ajustando nervosamente os óculos. O general Flynn não desviava o olhar da transmissão ao vivo dos drones que circulavam ao redor da nave alienígena. Em breve saberemos, doutor. Nós saberemos, doutor. Nossa tarefa é manter a paz se possível. A tensão no ar era palpável enquanto observavam a nave alienígena se abrir, liberando uma menor que pousou graciosamente a algumas centenas de metros de sua posição. As portas do hangar se abriram e uma delegação humana liderada pelo general Flynn e pelo Dr. Val saiu para o frio ar do deserto, seus rostos expressando uma mistura de curiosidade e cautela. Ao se aproximarem da nave, a rampa desceu, e 3 figuras vestidas em armaduras esguias e iridescentes saíram de seu interior. O comandante, que logo conheceriam como Capitão Jural, era visivelmente mais alto e emanava autoridade. Saudações, terráqueos. Sou o Capitão Jural do Império Zar. Sua voz não ressoou no ar, mas diretamente nas mentes dos presentes. O general Flynn avançou, estendendo a mão em um gesto de paz. General Marcus Flynn, damos as boas-vindas a vocês em paz. Jural olhou para a mão estendida com visível confusão. Antes de retribuir o gesto, observamos seu planeta. Vocês parecem primitivos, mas capazes de sobreviver. O Dr. Val deu um passo à frente, intrigado com a forma direta de comunicação dos alienígenas. Podemos aprender muito uns com os outros. Posso perguntar o que os traz à Terra? Expandir nosso conhecimento e domínio, respondeu Jural, sem rodeios. Estamos em busca de planetas que possam ser incorporados ao Império Zar. Inicialmente, a Terra parecia insignificante, mas despertaram nossa curiosidade. A mandíbula de Flynn se tensionou levemente, mas ele manteve a calma. A Terra não está à venda. Buscamos respeito mútuo e troca de conhecimento, não submissão. Jural inclinou a cabeça, considerando as palavras do general. Interessante. Vocês demonstram coragem, o que não é típico de uma raça tão jovem. Esta é nossa casa, interveio Val. E é defendida por mais do que você pode ver. De verdade? Jural sorriu, olhando ao redor do deserto estéril. Não vemos grandes cidades da órbita, nenhuma tecnologia avançada. Com que exatamente vocês poderiam se defender? Flynn trocou olhares com Val. Era claro que os Zar não subestimavam as capacidades da Terra, avaliando-a apenas pela falta de infraestrutura avançada visível. Temos nossos métodos, respondeu Flynn enigmaticamente. Talvez antes de tomarem qualquer decisão queiram ver mais do que a humanidade pode fazer. Jural assentiu lentamente. Muito bem, mostrem-nos o que sua terra tem a oferecer. Voltavam em direção ao hangar do Dr. Val se inclinou para Flynn e sussurrou.
Precisamos ser cautelosos, Marcos. Eles são tecnologicamente avançados, mas podem ter lacunas em outras áreas onde nós destacamos. Flynn assentiu concordando. Não se trata apenas de armas ou naves. Trata-se do nosso espírito, da nossa engenhosidade. Que isso seja suficiente, a delegação entrou novamente no hangar, preparando-se para apresentar o verdadeiro potencial da Terra. Não apenas em termos de tecnologia, mas também de resistência e criatividade de seus habitantes. O que os aguardava era incerto, mas uma coisa era clara. A humanidade não entregaria seu lar sem lutar. Na sala de conferências de alta segurança, a atmosfera estava carregada de uma mistura de inquietação, determinação. A delegação humana se reuniu novamente. Os convidados alienígenas foram levados a uma sala de observação adjacente, onde podiam assistir, mas não ouvir as conversas em andamento. O general Flynn se posicionou à frente da mesa, varrendo com o olhar sua equipe. Temos uma chance. Precisamos mostrar não apenas nossos avanços tecnológicos, mas também a profundidade estratégica que possuímos. Propostas? Perguntou o DR. Val, ainda segurando suas anotações. Ele foi o primeiro a falar. Nossa história está cheia de exemplos de guerra assimétrica, onde civilizações de nível tecnológico inferior conseguiram vencer. Precisamos nos basear nisso. Além disso, os artefatos que descobrimos recentemente podem nos dar uma vantagem. A sargento-maior Linda Hart, veterana da guerra eletrônica, acrescentou. Estamos desenvolvendo sistemas resistentes a pulsos eletromagnéticos e drones avançados que podem nos dar uma vantagem tática sem revelar nossa tecnologia mais vulnerável. Flynn assentiu com aprovação. Muito bem. Linda, quero que sua equipe cuide dessas cidades. Mostrem-lhes uma tecnologia que impressione, mas que não possam facilmente abrir ou entender de imediato. O próximo a falar foi o Dr. Adrian Holloway, físico teórico. Fizemos enormes progressos em comunicação quântica. É segura, rápida, e com certeza não a esperam olhando nossos sistemas de comunicação padrão. Pode mostrar um nível inesperado de sofisticação. Perfeito, Adrian. Prepare uma demonstração. Que fique claro que não somos tão primitivos quanto pensam, ordenou Flynn. A reunião continuou. E cada membro da equipe trouxe suas propostas, desde algoritmos avançados de inteligência artificial até demonstrações sutis de defesa cibernética. Cada uma era mais inovadora, mostrando uma civilização pronta para defender seu lugar no universo. Quando a sessão estratégica chegou ao fim, Flynn falou com uma firmeza austera. Sejamos sinceros, não estamos apenas defendendo a Terra, estamos reivindicando o direito de existir como iguais nesta galáxia. Preparem todas as demonstrações para as 8:00. Na manhã seguinte, o capitão Jural e seus oficiais foram levados a um campo de testes militar seguro. A atmosfera estava tensa enquanto as demonstrações eram montadas, cada uma destinada a impressionar e sutilmente intimidar. A primeira foi a apresentação do Dr. Holloway, Comunicação Quântica. 7 drones executavam manobras complexas coordenadas por sinais criptografados quânticos. Os ZAR, acostumados a métodos de comunicação mais convencionais, observavam com visível confusão e curiosidade. Em seguida, a sargento Hart apresentou enxames de drones, operando de forma independente e reagindo a ameaças simuladas em tempo real. Seu trabalho fluido
e táticas adaptativas eram algo que os Zar não tinham em seu arsenal. O Duari. Val subiu ao palco para explicar a importância dos artefatos antigos, habilmente omitindo o alcance exato do que já havia sido decifrado. Esses relicários vêm de tempos em que nossa civilização alcançava as estrelas. Apenas agora começamos a compreender a plena extensão das capacidades de nossos antepassados, disse o Deher. Val. Jural observava atentamente e sua arrogância anterior deu lugar ao respeito pela engenhosidade humana e pela misteriosa e poderosa herança. Vocês me surpreendem, General Flynn. Talvez não tenhamos subestimado a Terra. Flynn, mantendo-se firme, trocou olhares com Jural. Somos mais do que aparentamos, capitão. Esperamos que isso os leve a reconsiderar suas intenções. Quando a delegação retornou à sala de conferências, Val se inclinou para Flynn. Você acha que eles vão recuar? A resposta de Flynn foi ponderada, mas cheia de esperança. Mostramos apenas uma fração de nossas capacidades. Isso é apenas o começo. Mas precisamos estar prontos para tudo. Os dias seguintes foram uma sequência nebulosa de encontros diplomáticos e demonstrações tecnológicas, cada uma mais espetacular que a anterior, projetadas para ganhar tempo. O DR, Val e sua equipe trabalhavam freneticamente para desbloquear o potencial dos artefatos antigos. Em um laboratório subterrâneo profundo e seguro, o DR, Val estava cercado por relíquias que pulsavam com uma energia misteriosa, intocada pelo tempo. Elias, você precisa ver isso, exclamou Adra, Nia Roberts, sua colega especializada em arqueologia alienígena. Ela estava do outro lado da sala, examinando um display holográfico que piscava com imagens de sistemas estelares, complexas equações matemáticas. O DR. Val correu até lá, e seus olhos se arregalaram ao ver os dados. Isso pode mudar tudo. Se conseguirmos decifrar isso, não apenas defenderemos a Terra, mas podemos recuperar tecnologia perdida por milênios, à medida que montavam mais fragmentos de conhecimento, uma imagem cada vez mais clara emergia dos tempos em que a humanidade não era apenas parte da comunidade galáctica, mas sua líder e pioneira. Os artefatos continham planos de sistemas energéticos que superavam tudo o que existia atualmente na Terra, ou assim parecia, no arsenal do Zar. Nesse meio tempo, o General Flynn convocou outra reunião com o Capitão Jural e seus oficiais. A sala estava carregada de uma atmosfera tensa, claramente diferente da arrogância anterior demonstrada pelo Capitão Zar. Nossa história é rica e profunda. Já fomos líderes do cosmos e estamos no caminho de recuperar esse legado. Disse Flynn, sua voz firme emanando confiança resultante das descobertas feitas pelo DR. Val, Jural, que até então era cético e desdenhoso, agora mostrava sinais de respeito. Sua resistência é admirável, general. Mas não pensem que a história antiga deterá o poder do Império Zar. Então, o Duor. Val entrou segurando um pequeno dispositivo aparentemente antigo. Ele o colocou sobre a mesa e o ativou com um gesto simples. O dispositivo ganhou vida exibindo um mapa tridimensional da galáxia, com rotas comerciais e postos estratégicos marcados, datados de tempos anteriores a qualquer civilização conhecida, incluindo o Zar.
Este mapa não é apenas um relicário do passado, é um testemunho do que podemos alcançar. Echoe Dahir. Val. O que vocês veem são as rotas comerciais e alianças de nossos antepassados estabelecidas muito antes da existência do Império Zar. Um silêncio caiu na sala enquanto todos processavam essas informações. Os humanos não eram apenas sobreviventes, mantendo-se em um planeta esquecido, eram os remanescentes de um poder galáctico outrora poderoso. Com esse conhecimento, qualquer hostilidade futura seria imprudente, acrescentou Flynn. Estamos redescobrindo nossas capacidades e defenderemos nossa soberania com tudo o que temos. Jurau olhou para o mapa. Sua postura mudou de superioridade para contemplação. Isso muda tudo. Precisamos discutir esse desenvolvimento com o Imperador. Nossos planos para a Terra serão suspensos. Quando os Zar deixaram a sala, o Duer, Val e o General Flynn trocaram um olhar cheio de cauteloso otimismo. Qualquer que seja o que ainda esteja escondido em nosso passado, pode ser a chave para nosso futuro, disse Flynn com ênfase. Subterrâneo, o Dr. Elias Von e o Dr. Roberts intensificaram seus esforços impulsionados pelo recém-descoberto peso de suas descobertas. Cada artefato, cada fragmento de dados decifrado aproximava a Terra de recuperar um poder esquecido e uma potencial mudança na dinâmica de contatos com o resto da galáxia. A aposta era maior do que nunca e a determinação de proteger a Terra e restaurar seu legado entre as estrelas, igualmente forte. Nas semanas seguintes, o Dr. Von e sua equipe trabalharam incessantemente, mergulhando em artefatos e tecnologias antigas que um dia tornaram a humanidade líder na galáxia. Seu progresso foi rápido, impulsionado pela urgência da ameaça dos Zaroks e pelo potencial de suas descobertas. O general Marcus Flynn monitorava atentamente esses avanços, planejando usar cada tecnologia recuperada como uma vantagem estratégica. Ele organizou uma série de operações secretas para testar essas tecnologias em condições reais. Os resultados foram não apenas promissores, mas verdadeiramente revolucionários. Em uma base militar segura nas Montanhas Rochosas, Flynn observava enquanto engenheiros e cientistas ativavam um novo sistema de defesa baseado em planos antigos. O sistema, chamado Egida, era capaz de criar um escudo de alta energia sobre uma vasta área, tornando-o impenetrável para armas convencionais. Iniciem o teste, ordenou Flynn, e sua voz ecoou no centro de comando. Os técnicos obedeceram, e em poucos momentos a Egida começou a funcionar. Uma cúpula, visível de luz cintilante, envolveu a área de teste, deixando todos presentes atônitos com sua eficácia e resistência. Flynn se voltou para o Dr. Wong, que acabara de chegar. De mais uma sessão de trabalho com os artefatos. Elias, isso pode revolucionar a defesa como a conhecemos. Wong acenou com a cabeça, seus olhos refletindo uma mistura de excitação e cansaço. E isso é apenas o começo, Mar. Mal arranhamos a superfície deste tesouro antigo. Cada elemento que deciframos expande nosso conhecimento e capacidades. Antes de prosseguirmos, apenas um pedido: assine nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Encorajado pelo sucesso do sistema Egida, Flynn ordenou o aumento de sua produção e o desenvolvimento de outras tecnologias recuperadas do passado. Uma delas era o propulsor Starlance, um sistema de propulsão que teoricamente poderia permitir que naves viajassem mais rápido do que qualquer motor humano ou Zarok atual. Enquanto engenheiros e cientistas empurravam os limites da tecnologia,
Flynn começou a fortalecer a defesa e as capacidades ofensivas da Terra. Ele organizou uma frota de novos navios de guerra, cada um equipado com propulsor, Starlands e outras armas avançadas, distribuindo-os discretamente em pontos-chave na órbita da Terra. Enquanto isso, os canais diplomáticos estavam fervilhando de atividade. O súbito salto tecnológico da Terra não passou despercebido. Os Zaroks, que até então esperavam pacientemente, enviaram emissários para expressar suas preocupações e investigar possíveis fraquezas. Flynn se encontrou com cada um dos mensageiros, evitando cuidadosamente revelar a extensão total das conquistas terrestres. Desejamos paz, mas nós defenderemos, disse firmemente durante um desses encontros, sem desviar o olhar. A Terra não é mais um planeta que pode ser intimidado ou ignorado. A mensagem era clara e ecoou por todo o cosmos, alcançando outras civilizações que começaram a se interessar pelo silencioso planeta azul. De repente, lembrando-se de seu antigo legado. Na Terra, os ânimos sociais eram uma mistura de orgulho e medo. As notícias sobre os avanços tecnológicos traziam esperança, mas a possibilidade de um conflito interestelar pairava no ar. Flynn fez uma transmissão para o mundo inteiro desejando acalmar os cidadãos. Cidadãos, somos herdeiros de uma grande civilização. Embora enfrentemos desafios, fazemos isso com a força e a sabedoria de nossos antepassados. Declarou com uma voz firme e decidida: estamos prontos para defender nosso lar e ocupar o lugar que nos é devido na galáxia. Enquanto a Terra se preparava para um possível conflito, Flynn e Won sabiam que a verdadeira batalha ainda estava por vir. As tecnologias recuperadas representavam uma enorme vantagem, mas era a determinação e a unidade da humanidade que decidiriam o resultado final diante das ameaças do espaço. A cada dia que passava, a Terra se tornava mais forte, mais confiante e pronta para qualquer desafio. Nas semanas seguintes, a recém-adquirida vantagem tecnológica da Terra se tornou evidente para todos que a observavam. O posicionamento estratégico do sistema Aegis Array pelo general Flynn criou uma rede defensiva que efetivamente dissuadia quaisquer ameaças de baixo nível, proporcionando à Terra um escudo de segurança sem precedentes. Os Zaroks, inicialmente preparados para uma fácil conquista do planeta, começaram a reavaliar a situação. O capitão Jural, cujo desprezo pela Terra cedeu lugar a uma fascinação relutante, informou seus superiores que a Terra não era um alvo indefeso como eles pensavam. No entanto, o comando dos Zaroks, movido pelo orgulho e pela pressão de expandir o Império, avançou para uma confrontação direta, subestimando ainda as capacidades estratégicas da humanidade. Flynn, prevendo a probabilidade de um confronto, preparou as forças terrestres para uma defesa agressiva. Ele contatou os comandantes da recém-formada Frota Espacial Terrestre. Cada nave estava equipada com propulsor Starlands e armamento avançado, baseado em tecnologias antigas. Intensos exercícios simulando várias formas de ataque foram realizados, garantindo que cada membro da tripulação dominasse as novas ferramentas à perfeição. Enquanto isso, o Dr. Elias Won e sua equipe continuaram a descobrir os segredos dos artefatos antigos. Eles descobriram um conjunto de algoritmos que melhoravam a eficiência das armas de energia, permitindo a implementação dessas melhorias no arsenal terrestre. Essa vantagem tecnológica logo seria testada. Os
Zaroks realizaram um ataque coordenado direcionado às principais estações espaciais da Terra, utilizando uma frota que superava qualquer nave terrestre em tamanho, mas não em capacidade. Com a chegada da primeira onda de naves Zaroks, a frota de Flynn ativou o sistema Aegis Array. Uma cúpula brilhante de energia envolveu as estações, refletindo a primeira salva de ataques energéticos do inimigo. No centro de comando na Terra, Flynn observava o desenrolar da batalha. Ativem os meios de contramedida, ordenou calmamente, acompanhando em tempo real os dados que chegavam da linha de frente. A frota da Terra reagiu com precisão e eficácia destrutiva. Usando armas de energia aprimoradas, miraram nos pontos fracos das construções das naves Zaroks. Seu projeto priorizava a força em detrimento da finesse. Um a um, as naves Zaroks começaram a sucumbir. Seus escudos não suportavam o bombardeio incessante do armamento terrestre de nova geração. Em um movimento ousado, Flynn ordenou a uma esquadra das naves mais rápidas que flanqueassem a frota Zarok, utilizando o propulsor Starlands para antecipar os movimentos do inimigo. Essa era uma tática que nem mesmo os Zaroks previram. As naves da Terra apareceram quase simultaneamente de todos os lados da frota Zarok, desencadeando uma chuva de projéteis que rompeu completamente sua defesa. Quando a poeira assentou, a frota Zarok estava destruída. Suas naves flutuavam sem vida no espaço. O capitão Ural Eyman, seu navio insígnia agora gravemente danificado, enviou uma transmissão para Flynn. General Flynn, não os subestimamos. A defesa da Terra é impressionante. Flynn respondeu, não triunfante, mas com um aviso severo. Capitão Ural, que isso seja uma lição para vocês. A Terra deseja paz, mas não hesitará em defender sua soberania. Retirem suas forças, pois um novo confronto encerrará suas conquistas de uma vez por todas. Na Terra, as notícias da vitória se espalharam como fogo, elevando o moral social e fortalecendo o apoio à liderança de Flynn. As pessoas que antes temiam o céu, agora olhavam para ele com orgulho e determinação. Flynn e Woon analisavam os resultados da batalha, sabendo que, embora a vitória fosse significativa, ainda não era definitiva. Os Zaroks poderiam retornar, talvez com reforços. A Terra precisava se preparar para um longo conflito que poderia se estender por territórios inexplorados do espaço. No entanto, por ora, a Terra havia marcado seu lugar entre as estrelas, não como sobreviventes, mas como poderosos defensores de um legado antigo. Os destinos se inverteram, mas a jornada ainda continuava. Após uma vitória decisiva sobre a frota Zarok, o Dr. Elias Woon dedicou-se a pesquisas ainda mais profundas sobre os artefatos antigos. Ele não buscava apenas novas tecnologias, mas também tentava reconstruir a narrativa sobre a antiga grandeza da humanidade e seu significado para o futuro. Em seu laboratório, cercado por relíquias pulsando com um poder adormecido, Dr. Woon descobriu algo que poderia ser chamado de crônica cósmica, uma história detalhada gravada em uma matriz cristalina. Decifrando os complexos símbolos, ele extraiu deles uma narrativa sobre tempos em que a humanidade não apenas pertencia à comunidade galáctica, mas era um de seus arquitetos. A crônica revelava que os humanos outrora estabeleceram uma vasta rede de alianças que se estendia por muitas galáxias, promovendo paz e prosperidade por meio da inovação, da diplomacia. A Era de Ouro terminou com um evento catastrófico. Os detalhes ainda eram obscuros, mas pareciam estar relacionados
Há uma força misteriosa que levou a um devastador colapso generalizado. O Dr. Woon convocou o general Marcus Flynn para seu laboratório ansioso para compartilhar suas descobertas. Marcus, quanto mais descobrimos, mais claro se torna. Nossos antepassados não eram apenas avançados. Eles eram a fundação da estrutura galáctica. As consequências são enormes. Flynn, observando a crônica cristalina, sentiu o peso do legado. Isso faz com que nossa luta não se trate mais apenas de sobrevivência. Trata-se de recuperar nosso lugar, devido na galáxia. O que sabemos sobre o evento que encerrou a Era de Ouro? Woon apontou para uma série de diagramas gravados mostrando uma grande escuridão se espalhando entre as estrelas. É vago, mas sugere algum tipo de invasão ou praga em escala cósmica. Parece que nossos antepassados sacrificaram muito para detê-la, o que levou à queda de sua civilização e ao recuo nas sombras da história. Compreendendo a gravidade do passado, Flynn formulou uma nova diretiva. Precisamos nos preparar não apenas para conflitos com seres como os Zaroks, mas também para um possível retorno do que quer que tenha sido isso. Não se trata apenas de tecnologias. Trata-se de entender e se preparar para todas as ameaças. A notícia sobre o antigo papel da Terra na galáxia tocou a humanidade, despertando uma mistura de orgulho e responsabilidade. Flynn se apresentou diante da Assembleia Geral da ONU, apresentando as descobertas e seu significado para a política e defesa da Terra. Somos descendentes de uma civilização que outrora protegeu a galáxia. É nossa responsabilidade nos elevar a esse legado, não apenas em defesa própria, mas pela estabilidade de toda a galáxia. À medida que os líderes mundiais assimilavam essa nova identidade, os preparativos ganharam força. A equipe de Woon trabalhava na adaptação de tecnologias antigas para aplicações contemporâneas e analisava as antigas estratégias defensivas dos antepassados. Enquanto isso, Flynn iniciou uma série de missões diplomáticas para sistemas estelares vizinhos, não apenas para alertar sobre a ameaça dos Zaroks, mas também para restabelecer antigas alianças. Guiada por mapas e registros antigos, a diplomacia de Flynn começou a dar frutos. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar. Kilka civis fascinados pelo legado da Terra e sua última demonstração de força iniciaram conversas sobre defesa e comércio conjuntos. A Terra lentamente se reintegrava à comunidade galáctica, desta vez como uma potência respeitada. Enquanto isso, Flynn e Val, trabalhando lado a lado, planejavam os próximos passos. Precisamos de toda a ajuda possível, observou Flynn. Tanto de novos aliados quanto de Dicoli interno. Nossa própria história. Val concordou, olhando para os artefatos brilhantes. Ainda temos muito a descobrir. Tenho a sensação de que esses artefatos guardam chaves não apenas para nosso passado, mas também para a segurança futura. Fortalecendo suas forças de defesa e unindo a antiga tecnologia recuperada com novas alianças, estava à beira de um renascimento, pronta para recuperar seu antigo status e proteger a galáxia novamente. O renascimento da Terra como uma poderosa força na galáxia não passou despercebido, especialmente pelo Império Zaró. Após a humilhante derrota que sofreram, começaram a reunir forças muito maiores, preparando-se para um ataque decisivo contra a Terra. Seu objetivo era esmagar completamente o espírito da humanidade. A batalha, conhecida no Império Zaró como um desafio à sua dominação e um tapa em seu orgulho, os mobilizou para a ação. O general Marcus Flynn
ciente do ataque iminente, coordenou uma estratégia global de defesa. Ele posicionou a recém-criada Frota Galáctica de Defesa da Terra em pontos estratégicos, baseando-se em mapas antigos e dados táticos encontrados nos artefatos. A mais recente descoberta do Der Elias Valk, uma tecnologia de defesa conhecida como Rede Halo, capaz de neutralizar mísseis que se aproximam em uma ampla área, foi implementada em grande escala. À medida que a frota Zaró se aproximava da Terra, um silêncio tenso se instalou. Os cidadãos, embora inquietos, acreditavam nas capacidades de seu exército e na liderança de Flynn, que se tornaram símbolo de resistência e força da Terra, além de um mestre em estratégia. No centro de comando, Flynn revisava o posicionamento das forças com seus conselheiros mais próximos. Cada unidade conhece sua tarefa. Estamos preparados para isso e vamos perseverar. Hoje defendemos nosso lar e nosso futuro, declarou sua voz firme e ressonante. A batalha começou quando a Frota Zaró entrou nos arredores do Sistema Solar. A Rede Halo foi ativada, criando uma deslumbrante mosaico de luzes sobre a Terra que interceptava as salvas de energia do inimigo. A Frota da Terra, aprimorada com os motores Tarland, manobrava com uma velocidade e agilidade sem precedentes, engajando os navios Zaró com precisão cirúrgica e forçando-os à defensiva. Flynn, monitorando a Batalha da Terra, comunicava-se constantemente com os comandantes da frota, orientando seus movimentos como um grande mestre de xadrez. Sua estratégia era clara: enfraquecer as forças Zaró usando vantagem tática e tecnológica, até que não tivessem outra opção senão recuar. O Dr. War, embora cientista, desejava testemunhar a aplicação da tecnologia que ajudou a descobrir. Assim, ele se encontrou na ponte do navio insígne, observando com admiração, enquanto a frota humana, apoiada pelo conhecimento antigo e pela coragem contemporânea, tomava a iniciativa no confronto com Zaró. O capitão Jural, comandando as forças Zaró, percebeu tarde demais que a situação era desesperadora. Seus navios, embora poderosos, não estavam preparados para as estratégias e tecnologias avançadas que a Terra havia implementado. Em um movimento desesperado, Jural tentou romper a Rede Halo com um impulso de energia concentrado. Entanto, isso se dispersou sem causar danos à barreira brilhante. Reconhecendo a futilidade de continuar a luta, Jural ordenou a retirada, dando ordens às suas forças para recuar e se reorganizar. Observando a retirada, deu a ordem para cessar o fogo, mas manter a prontidão de combate. Que eles se vão, afirmou firmemente. Mostramos do que somos capazes. Quando a frota Zaró desapareceu das telas, euforias explodiram nos centros de comando e nas cidades da Terra. A batalha não foi apenas uma vitória. Foi uma declaração de que a Terra não era mais um pequeno participante na arena galáctica. Flynn e Val estavam lado a lado, observando os restos da frota Zaró desaparecerem à distância. Hoje defendemos não apenas nosso planeta, mas também nosso lugar na história, disse Flynn, seu olhar ainda fixo nas estrelas. Val concordou, sentindo uma mistura de alívio e expectativa. E amanhã, continuamos a descobrir os segredos de nossos antepassados para garantir que a Terra nunca mais enfrente tal ameaça despreparada.
A defesa final passou para a história como o momento em que a Terra realmente recuperou seu antigo legado como líder entre as estrelas, pronta para enfrentar os desafios futuros com sabedoria e unidade. Na esteira dessa luta final, a Terra experimentou um renascimento, como nunca visto desde os tempos de sua antiga grandeza galáctica. À medida que a ameaça do Império Zaró começava a se afastar à humanidade, pôde se concentrar na reconstrução e exploração, aceleradas pelas tecnologias antigas recuperadas. O general Marcus Flynn, agora venerado como o defensor da Terra, transferiu seus interesses da guerra para a diplomacia e a reconstrução. Ele estabeleceu o Conselho Galáctico da Terra, um novo corpo para gerenciar as relações entre a Terra e outras civilizações da galáxia. Sucessor da rápida expansão no espaço, Flynn estava determinado a que a humanidade fosse vista como líder e mediadora. Enquanto isso, o Dr. Elijah Walk e sua equipe continuavam a se aprofundar na riqueza de conhecimento contida nos artefatos. Cada nova descoberta trazia avanços nas áreas de energia, medicina e ciência, elevando a civilização humana a um nível sem precedentes. Não apenas estamos recuperando nosso passado, mas moldando nosso futuro, costumava dizer Walsh durante muitas palestras públicas, transmitidas para todo o mundo e assistidas por milhões. Uma nova era da humanidade foi marcada por uma explosão de desenvolvimento cultural e tecnológico. As cidades cresciam para cima e para os lados, com novos edifícios e bairros inteiros sendo erguidos com materiais e métodos avançados tanto na terra quanto nas colônias. As pessoas desfrutavam de uma qualidade de vida que antes existia apenas na ficção científica. Flynn observava essa transformação com orgulho e um certo ceticismo. A unidade e o entusiasmo com que as pessoas aceitaram seu novo papel na galáxia superaram suas expectativas mais ousadas. Não apenas defendemos nosso lar, mas também abrimos as portas para possibilidades que antes nem imaginávamos, disse durante um discurso. No espaço, as frotas da Terra, antes puramente militares, agora também serviam como unidades de exploração e paz. Flynn supervisionou pessoalmente a transformação da frota militar em um serviço galáctico de exploração e defesa, enfatizando o compromisso da Terra com a paz e a estabilidade na galáxia. As relações com Zaró também evoluíram. Após sua derrota, um novo líder surgiu mais aberto ao diálogo. A Terra e o Império Zaró lentamente começaram a reconstruir suas relações. A Terra ofereceu ajuda e programas de intercâmbio tecnológico como um gesto de boa vontade. Foi uma prova das visões de Flynn, uma galáxia onde os conflitos são resolvidos não pela guerra, mas pela cooperação e compreensão mútua. Na Terra, o Dr. Val fundou um Instituto de Estudos Antigos, um lugar dedicado ao estudo de artefatos e da antiga civilização humana. O Instituto rapidamente se tornou um centro para acadêmicos, cientistas e estudantes de toda a galáxia ansiosos para aprender sobre a rica história e a tecnologia avançada da antiga humanidade. Quando se aproximava o primeiro aniversário da defesa final, Flynn e Walk estavam juntos diante do novo monumento erguido em homenagem a esse evento. Não era apenas uma celebração da vitória, mas também um reconhecimento da jornada da humanidade, uma jornada de volta ao lugar que lhe era devido entre as estrelas. Percorremos um longo caminho. Começou Flynn, olhando para a multidão de rostos, tanto humanos quanto alienígenas, que se reunira para a cerimônia. Sim, Marcus, respondeu Walk, e em seus olhos refletia a luz brilhante do sol poente. E ainda temos um longo caminho pela frente. Mas agora seguimos em frente juntos?
Quando a cerimônia chegou ao fim, o sol desapareceu no horizonte e as estrelas começaram a brilhar no céu noturno. Um lembrete da imensidão do espaço inexplorado que os aguardava. A humanidade não apenas recuperou seu antigo legado, mas agora estava pronta para criar um novo legado entre as estrelas. Um legado de paz, sabedoria e exploração. Foi realmente um novo amanhecer para a humanidade, brilhante com promessas e potencial infinito.